E olha, o nosso assunto agora é a Covid-19. É que a taxa de ocupação dos leitos de UTI continuam também preocupando aqui no estado de Alagoas. Nós vamos agora ao vivo com a repórter Maria Maciel, que está agora ao lado do secretário de Saúde, Alexandre Aires, e nos traz informações ao vivo sobre a questão dos leitos hospitalares, principalmente de UTI. Nós estávamos passando de 90%, houve uma pequena redução, mas os números ainda são altos. É isso, Maria? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de deixar a minha solidariedade a essa família. Uma história realmente muito triste, a perda desse bebê, e não tem como a gente não sentir. Então, a nossa solidariedade também. E a gente fala também de um assunto aqui também muito preocupante, que é a ocupação dos leitos de UTI. Muitas famílias também estão aí apreensivas com seus parentes internados. A situação melhorou um pouco, mas ainda preocupa. Eu converso agora com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires. Boa tarde, secretário. Como é que está hoje a situação, capital e interior? Boa tarde, Maria. Muito difícil começar essa entrevista vendo o relato feito pelo Wilson, pelo Neto, sobre o que aconteceu com essa família. Eu queria só chamar a atenção rapidamente para esse fato. Hoje, 250 mil maceioenses moram em grotas. As pessoas, como o Wilson bem disse, não têm escolha de morar nessa região. E essa é uma pauta que precisa ser enfrentada pela gestão municipal, porque é uma tragédia anunciada. Todos os anos, quando chove, a gente tem problema aqui em Maceió, nas grotas. Então, a gente fica na torcida de que a atual gestão consiga resolver essa situação das grotas de Maceió. Mas respondendo e falando da Covid-19, hoje a gente tem 89% de ocupação. Baixamos de 90%, ainda muito pouco, mas eu espero que seja um cenário que a gente já tem sentido um efeito mais positivo em relação às medidas restritivas. A população vinha cobrando bastante, que não adiantava ter o decreto se não houvesse fiscalização. O Estado tem feito a fiscalização, a gente sabe que nesse momento, ser gestor da saúde, da segurança pública, ser gestor do governo do Estado, a gente precisa ter posições muito bem definidas, a gente não pode se omitir. E essas ações, elas geram insatisfações. Então, o que ocorreu na Praia do Francês tem sido repercutido nas redes sociais, mas ninguém questionou as pessoas que lá estavam descumprindo o decreto. E o que a Polícia Militar fez, e aqui eles contam aqui, publicamente com o meu apoio, enquanto gestor estadual de saúde, o que a Polícia Militar fez foi fazer cumprir o decreto. Não era para a polícia precisar ir à praia para tirar as pessoas. As pessoas sabedoras de que a gente está vivendo um momento de crise sanitária não deveriam estar nesse momento lá na areia. Mas, para evitar polêmica, eu queria só ressaltar o meu apoio e o meu agradecimento às forças de segurança de Alagoas e à Secretaria de Segurança Comunitária de Maceió. A gente vai seguir firme fazendo cumprir o decreto para que passemos desse momento de muita dificuldade. Os leitos estão sobrecarregados e nós temos, Maria, um relato muito importante para fazer para quem está assistindo a gente. A grande maioria das pessoas hoje internadas em Alagoas são jovens. São pessoas que, diferentemente da primeira onda o ano passado, são pessoas que circulavam normalmente e que eu, particularmente, ouvi muitas pessoas dizerem: é uma doença que só atinge os velhos. É uma doença, quem é jovem não tem comorbidade, não vai ter problema. Só que essas pessoas precisam entender que essa doença ela se modifica bastante com as variantes. E as novas cepas, elas vêm realmente para prejudicar e para agravar os casos. Então, é um pedido que eu faço à população alagoana, principalmente à população jovem ainda não vacinada, que aguarde o momento de ir às ruas após a sua devida vacinação. Secretária, a gente vê que em alguns hospitais aqui da capital, por exemplo, o Hospital Metropolitano, o Hospital da Mulher, já chegou a 100% a ocupação, Existe ainda alternativa? A gente sabe que tem os leitos aí particulares pelo SUS também, hospitais particulares. Como é que está? Hoje, se uma pessoa precisar de um leito de UTI, ela vai ter esse leito? Tem. Um dos poucos estados do Brasil, Maria, que não colapsou foi Alagoas. A gente nunca teve fila permanente de cidadãos precisando de leitos de UTI. Eu cito como exemplo o estado do Paraná, que no último domingo apresentou uma fila de 650 pessoas. Um estado rico, um estado grande e importante no Brasil, que não consegue atender os seus cidadãos infectados pela Covid-19. Aqui em Alagoas, nesses últimos 15 meses, nós tivemos condição
de atender os cidadãos graças aos investimentos do governo de Alagoas. E a gente segue ampliando. Na próxima segunda-feira a gente vai entregar o Hospital Regional do Alto Sertão. E com a chegada desse novo equipamento, nós teremos mais 10 leitos de UTI e mais 50 leitos clínicos. Então é um importante avanço, mas que não será suficiente se a população não fizer a sua parte. Agora, alguns municípios também estão aí com os leitos todos completos. Exemplo de Coruripe, Santana do Ipanema. Nesses casos, né, esses municípios que já não têm mais vaga, como que é feito? É feito um remanejamento pela central de regulagem para ver onde tem esse leito disponível? Isso, a central de regulação, ela funciona de maneira regionalizada. O que é que isso quer dizer? O cidadão infectado que procurar uma unidade de saúde em qualquer lugar do estado, a unidade de saúde vai solicitar da nossa central de regulação um leito. E a partir daí os nossos profissionais que trabalham 24 horas, eles vão verificar no mapa de ocupação aonde existe a disponibilidade. Então o paciente do interior hoje está sendo transferido para a capital. Agora, com relação às mortes, né, a gente viu que teve uma redução, né, mas qual que é a que vocês devem isso? É uma redução também das internações? Semanalmente a gente faz uma avaliação dos números da semana epidemiológica. E ontem, conversando com os nossos infectologistas, com os nossos profissionais de saúde, eles nos explicavam, através dos gráficos e dos resultados da última semana, que como hoje a gente tem uma ocupação hospitalar gerada majoritariamente por jovens, e esses jovens possuem uma reserva clínica superior aos idosos, ou seja, o jovem geralmente não tem comorbidade, não tem outras doenças, então eles permanecem mais tempo nos leitos. O que é que isso acarreta para quem está assistindo a gente? Isso acarreta uma menor rotatividade do leito hospitalar e, consequentemente, reduz o número de óbitos, porque o paciente ele fica mais tempo no leito e ele se recupera. Agora, com relação às vacinas, né? Hoje a gente vê que é um dos principais que garante aí pelo menos essa prevenção, ajuda a diminuir os casos. Tem já uma data prevista para a chegada de novas doses, novas remessas? É muito complicado a gente falar, está muito complicado a gente falar de vacinas, porque o Ministério muda o seu cronograma o tempo todo. E eu fico realmente, sinceramente dizendo para vocês, eu fico frustrado quando eu venho para a secretaria de manhã e vejo aqui o drive aqui de vacinação da Prefeitura de Maceió vazio, porque a Prefeitura está sem vacina porque o Ministério não encaminhou. Então a gente precisa acelerar a nossa imunização e o Ministério precisa cumprir o seu cronograma. Eu aproveito até a oportunidade e a sua pergunta para esclarecer as pessoas que estão questionando o governo de Alagoas porque a gente não está soltando o cronograma, já que São Paulo anunciou que vacina até setembro, o Rio Grande do Sul anunciou que vacina até outubro. A gente não quer criar uma falsa expectativa se a gente não tem a segurança do Ministério da Saúde de que essas doses realmente chegarão. Nós anunciamos no último domingo a chegada de diversas doses essa semana em Alagoas e até agora essas doses ainda não chegaram. Então a gente tem trabalhado com transparência, orientando a população e enquanto você não for imunizado, use máscara e evite aglomerações. Obrigada, secretário, pelas informações. Então é isso. Wilson, ficamos então no aguardo da chegada de uma nova remessa aí de vacinas para que a gente possa dar continuidade a esse programa de imunização aqui em Alagoas. É com você.